Voltamos então ao texto que há um pouco nós lemos em Apocalipse, capítulo 2, para olharmos do versículo 12 ao versículo 17. Como sabem, há 2 meses atrás eu propus-me olharmos para estas cartas no culto de celebração da ceia. Nós já fizemos isso em relação à carta dirigida à igreja de Éfeso. No mês passado, a carta dirigida à igreja de Esmina. E hoje olhamos para esta carta e para a mensagem que o Senhor lhes transmite. E nós, pela primeira leitura que fizemos, nós vemos que esta não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha virtudes, era uma igreja que estava a ser uma igreja que estava a marcar a diferença. No entanto, ela estava a ser minada. Havia doutrinas que estavam a implantar-se no seio da igreja. E sempre que nós olhamos para estas cartas, é bom nós olharmos para o contexto. Porque as igrejas não estão sozinhas, elas estão no mundo. Elas estão numa cidade. E esta cidade condiciona, esta cidade faz com que determinados aspectos sejam salientados. E quando olhamos para esta cidade de Pérgamo, há 2 aspectos que podemos destacar, tanto a nível cultural como religioso. Quando olhamos para o aspecto cultural, nós vemos que esta cidade tinha uma grande biblioteca. Só tinha maior do que ela a cidade de Alexandria. Reparem no termo Pérgamo. Isso faz-nos lembrar pergaminhos. Esta cidade era a cidade dos pergaminhos. Era uma cidade onde havia muitas pessoas cultas, onde havia muitas pessoas letradas. Era uma cidade rica, era uma cidade ilustre na Ásia Menor. Era constituída por pessoas intelectualmente bem formadas. Ou seja, é aí que a igreja se situa. Mas mais do que isso, era uma cidade também bastante religiosa. Uma cidade que tinha vários templos ali. Tinha o templo dedicado a Zeus e Atenas. Templos que ficavam em colinas. E qualquer visitante que chegava lá deparava-se com esses templos. Não era possível ficar-se indiferente àquilo que estava construído na colina. Mas estes não eram os únicos templos que tinha. Também tinha outros templos. A Dionísio e Esculápio. Esculápio era considerado o Deus que cura, o Deus que salva, substituindo assim o Cristo, nosso Cristo, que salva, que opera. E o símbolo deste Deus era uma serpente. Era um Deus que estava próximo do hospital. E tinha exatamente este símbolo. E nós sabemos que este símbolo, ele aponta, ou o símbolo da serpente aponta para Satanás. Então vemos aqui como esta cidade era bastante religiosa. A ponto de, nós olhando para o versículo 13, notamos 2 aspectos. Era uma cidade onde estava o trono de Satanás e onde habitava o próprio. Ou seja, vejam esta descrição, ela é forte. Satanás estava bastante ativo naquela cidade. Estava ativo através desses deuses que eram cultuados. Ele ali estava a dirigir as suas hostes para chegar a outras partes. É a única igreja onde nós vemos esta caracterização tão forte como aqui nos é apresentada. Era uma cidade também que prestava culto ao imperador. Também tinha esta prática de cultuar o imperador. E diante disso, nós vemos como Jesus se apresenta a esta igreja. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Segundo a lei romana, havia
duas categorias para os governantes. Havia aqueles que tinham liberdade para usar a espada, tinham um poder total para decretar a morte de alguém e não precisavam de um tribunal para o fazer, eles próprios podiam dar essa sentença, e havia aqueles que não tinham o poder da espada. E havia cristãos que estavam a ser mortos por causa deste poder total que esses governantes tinham. E diante disso, Jesus apresenta-se como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Como aquele que tem a última palavra. A palavra não são dos governantes, por mais poderosos que eles sejam. A última palavra é de Deus. É Ele que estabelece a justiça. É Ele que julga com retidão. E os crentes deviam ter isso presente. Não são os outros. É Jesus que tem a última palavra. Ele tem a espada afiada de dois gumes. E por isso, mais à frente, ele vai falar disso no versículo 16. Quando fala sobre pelejar contra eles com a espada da minha boca. Então vemos que Jesus se apresenta como aquele que tem a última palavra. Quer julgando os de fora, quer julgando os de dentro. Ninguém está à parte do julgamento de Deus. É Ele que decreta e o seu poder é total. É um poder para, então, trazer justiça. Jesus está atento. Estando atento àquilo que estava a acontecer na cidade, estando atento àquilo que está a acontecer na igreja, nós vemos que ele começa agora a descrever a situação espiritual da igreja. E no versículo 13, apresenta-nos primeiramente as suas virtudes. Nós olhamos aqui para uma igreja que estava a produzir em terreno difícil. Como falamos, a cidade era uma cidade difícil. Mas eles estavam a produzir num terreno assim. Nós sabemos que para uma árvore produzir, ela tem a ter as condições mínimas para o fazer. De outra forma, ela morre. De outra forma, ela não vai chegar ao fruto, porque é necessário que ela possa ter alimento, que ela possa obter do solo alimento para poder produzir. Mas assim não acontece no aspecto espiritual. No aspecto espiritual verifica-se o contrário. A produção é em terreno difícil. É em terreno difícil que o crente deve produzir, que a igreja deve produzir. E era o que estava a acontecer. Esta igreja estava a produzir num terreno bastante adverso. Ela estava a marcar a sua diferença num ambiente hostil, num ambiente de maldade e de crueldade. E nós verificamos que em terrenos difíceis que a igreja do Senhor tem crescido. Alguns anos atrás, a situação acontecia na Coreia do Sul. E nós vemos como a igreja cresceu. E hoje encontra-se na Coreia do Sul as igrejas maiores. Foi crescendo em terreno difícil. Na China, há irmãos que cultuam a Deus em lugares como a China. E noutros lugares, onde a perseguição está instalada contra os crentes, a igreja tem crescido. Em vez dela encolher, diminuir diante da hostilidade, ela tem crescido. Porque é em terreno difícil que a igreja do Senhor, ela cresce. Porque quando não há dificuldades, a igreja acaba por acomodar-se. Os crentes acabam por acomodar-se e por vezes a receber, por vezes a serem influenciados pelo mundo. Então vemos aqui, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome. Era uma igreja fiel a Cristo. Era uma igreja que retinha o nome do Senhor, que não o negava. Era mais fácil negar o nome do Senhor. Era mais fácil invocar César como Senhor e livrar-se da perseguição
livrar-se da confiscação dos bens. Era muito mais fácil. E alguns estavam pelo caminho da facilidade. Estavam a não reter o nome de Jesus. Estavam a olhar para César como Senhor e não para Jesus. No entanto, estes crentes, grande parte deles, não abdicava de chamar Jesus de Senhor. Eles não tinham medo da perseguição. Eles não tinham medo das lutas que tinham que escapar. Eles permaneciam firmes no nome do Senhor. E é interessante verificarmos que Jesus não está a dizer a esta igreja para ir para uma outra cidade, para fugir daquele local. Não, para permanecer ali. Porque às vezes a tendência é procurar facilidades. Mas Jesus não promete facilidades a estes irmãos. Então eles retinham o nome de Jesus. E não só, diz-nos também o versículo 13, e não negastes a minha fé. Não negavam a fé em Cristo. Apesar da perseguição e de alguns procurarem levá-los a negarem a sua fé, eles mantinham-se firmes. E por causa disso, há aqui um exemplo que é invocado. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habitas. Falo aqui de Antipas. Ele que é o exemplo de um testemunho eloquente. É o exemplo de alguém que permaneceu firme. Diante dos seus algozes, diante daqueles que o iam executar, ele não negou a sua fé. E diz-nos a tradição que ele foi queimado vivo dentro de um touro de metal. Colocavam ali e ateavam fogo. E então ele foi queimado assim. Eles tinham esta situação. E podiam ter ficado com medo. Mas não o fizeram. Eles mantinham-se firmes. Eles mantinham-se ali como testemunhas. E a palavra para testemunha, no grego, é a palavra que leva-nos à nossa palavra mártir. Uma testemunha, segundo o entendimento bíblico, e não só, aquela pessoa que está disposta a falar a verdade, custe o que custar. Mesmo que para isso venha a sofrer. É alguém que não abre mão da verdade. É alguém que permanece firme à verdade, diante dos custos que possa ter. E Antipas é essa testemunha, foi fiel ao Senhor. Então vemos aqui uma igreja que estava a trabalhar, uma igreja que estava firme no Senhor, uma igreja que conservava o nome de Cristo, que não negava a Jesus Cristo. No entanto, nós vemos que também havia um grande pecado no seu meio. E alerta-os para isso. No versículo 14 e 15, ele vai começar a dizer: tenho contra ti. E quando essas palavras são ditas, precisamos estar atentos. Tenho contra ti. E o que é que Jesus tem contra esta igreja? Tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outro sim, também tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então a heresia estava a infiltrar-se nesta igreja, já se tinha infiltrado. Havia lá pessoas que seguiam a Balaão, haviam lá pessoas que seguiam a Nicolau, os nicolaítas, e que estavam a promover a idolatria e a imoralidade sexual. Quando nós olhamos para Balaão, nós temos que recuar a Números, capítulo 23, versículo 24. E vemos que Balaão procurou tirar lucro material
ainda que perdendo espiritualmente. Vemos que ele não se importou com o espiritual, importou-se com o material. E por isso, vemos aqui Balaão exortando Balaque a fazer algo para comprometer a fé, para comprometer a fidelidade do povo de Israel. E havia essa doutrina no seio da igreja. Uma doutrina que era condescendente. Uma doutrina que estava a ceder à pressão dos governantes. Estava a ceder à pressão do mundo. Era um grupo que estava a pensar mais nas suas condições materiais. Estava a pensar mais em si do que no reino de Deus. E por isso estava a abrir mão da sua fé. Estava a abrir mão da doutrina do Senhor para abraçar esta doutrina do facilitismo. Esta doutrina de buscar satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. Infelizmente, esta é a tentação da qual nós podemos também ser vítimas. Buscar o caminho da facilidade. Ajustarmos-nos, sermos como camaleão que se ajusta ao seu ambiente. Se está na igreja, é um santinho. Se está no mundo, vive como os outros. Tem uma boa flexibilidade para se ajustar. Para ser aquilo que o seu contexto é. A fim de evitar ser apanhado, tornar-se uma presa dos outros. Havia esta situação. Havia também a doutrina dos nicolaítas, que dizia que o corpo não tem nada a ver, que não influencia o espírito. Ou seja, pode-se fazer o que quiser com o corpo, que isso não vai influenciar a vida espiritual. Não importa que com o teu corpo tu cometas imoralidade sexual, que tu forniques, que tu possas adulterar, não importa. Não importa. Isso não vai influenciar a tua alma. Essa era a doutrina que era veiculada. E por isso não havia espaço para santificação. Por quem pensa assim, por que vai buscar a santificação? Não há necessidade. Infelizmente estava a infiltrar-se estas heresias no seio da igreja. E é perigoso quando assim acontece. E é perigoso quando entra de uma forma tão sorrateira que às vezes não nos apercebemos daquilo que está a acontecer. Não sabemos se esse era o caso lá na igreja. Não sabemos se eles já se tinham apercebido daquilo que estava a acontecer. Mas o Senhor que vê tudo está a alertá-los. Tenho contra ti. Tenho contra ti que estás a permitir, que estás a tolerar que doutrinas falsas estejam no teu meio. Porque aqui não há espaço para tolerância no que diz as doutrinas bíblicas. Não há espaço para outras doutrinas, para a doutrina dos homens. A doutrina que nós seguimos é a doutrina de Deus, que está aqui na sua palavra. Não é a doutrina de A ou B, é a doutrina do nosso Deus. Não há espaço. No entanto, esta igreja estava a tolerar. Uma igreja que estava ativa, uma igreja que estava a produzir obras, no entanto, havia ali um grupinho que estavam a viver de uma outra forma. Que estavam a procurar influenciar outros com as doutrinas que professavam. E por isso, Jesus vai dizer, tenho contra ti. E nós questionamos-nos, Senhor, será que também o Senhor tem contra nós, que nós estamos a tolerar que falsas doutrinas estejam a entrar na nossa igreja? E por isso precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos,
para que, se isso acontecer, nós possamos alertar, nós possamos corrigir aqueles que estão a enveredar por doutrinas dos homens. Então vemos aqui como é chamada a atenção esta igreja. Mas Jesus não quer a destruição. Vemos que o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele podia ter chegado aqui, diante da enumeração destes pecados, e ter destruído a igreja. Mas não faz. Dá uma oportunidade à igreja. Apresenta a cura para esta igreja. Arrepende-te. Arrepende-te. No versículo 16, nós encontramos: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te. Vejam que grande parte da igreja estava sadia. Grande parte da igreja estava firme no Senhor. Mas eles são chamados a atenção, são chamados ao arrependimento. Porque eles estavam a tolerar. Eles estavam a ser coniventes com aquilo que estava a acontecer, e por isso, arrepende-te. Arrepende-te. Chama-os a uma mudança. Há uma mudança, há uma reorganização, há uma mudança de mente. Deixar aquelas doutrinas, deixar de ser influenciados por elas, para voltar ao verdadeiro Evangelho. Vemos como o Senhor chama aqui a cura. Apresenta-lhes a solução. Arrepende-te. E esta é a solução para todos aqueles que pecam. Esta é a solução para todos aqueles que transgridem a lei de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E aquele que se arrepende confessa os seus pecados. E como disse o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependa-te. Esta é a palavra-chave diante deste problema. Arrependa-te. Porque senão, virei sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, Deus iria castigar aqueles que estavam a viver de acordo com outras doutrinas, que não a doutrina de Deus. Mas a igreja seria afetada. Era algo que passaria no seu meio. E que testemunho eles iriam dar para o mundo diante do julgamento de Deus? Para os outros, mas a igreja seria afetada por esse julgamento. E isso iria comprometer a própria existência da igreja, o seu testemunho diante do mundo em que estava. Por isso o Senhor está a dizer: faz o que tem a fazer e fala depressa. Arrepende-te enquanto há tempo, porque senão eu vou vir. Senão eu vou julgar. E o meu julgamento será com a espada. Trará sofrimento, trará dor. Arrependa-te. Então é esta a cura que é apresentada a esta igreja. Porque senão ela sofreria. Porque com Deus não se brinca. Deus não é alguém que tolera os nossos pecados. Não, Deus odeia o pecado. E dá-nos a oportunidade para nos arrependermos. Ele é misericordioso. Porque ao primeiro pecado Deus podia nos destruir. Ao primeiro pecado de Adão e Eva, Deus podia tê-los destruído. Mas não fez. E apresentou a promessa da vinda daquele que iria destruir a cabeça da serpente. Porque o nosso Deus é misericordioso. Mas
na altura certa, ele fará julgamento. E ele vai terminar com promessas. Ele vai prometer a esta igreja, se ela for uma igreja fiel, se ela se arrepender daquilo que está a acontecer, se ela realmente emendar o seu caminho, então o Senhor lhe promete. E promete duas coisas. Primeiro, versículo 17: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Dar-lhe-ei do maná escondido. E nós vemos que em Êxodo capítulo 16, o maná foi o alimento enviado pelo Senhor para sustentar o seu povo no deserto. Durante todo aquele tempo, Deus sustentou o seu povo. E Deus deu ordem a Moisés para guardar uma porção do maná na Arca da Aliança, como memorial, para lembrarem aquilo que Deus tinha feito ao longo dos 40 anos no deserto. Isso para mostrar que Deus sustenta, que Deus dá o sustento espiritual. E esse sustento espiritual é Jesus, o pão da vida. Concede ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Mas diz também, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu achei interessante a tradução que a irmã Mena usou. Seixo, não é? Seixo. Uma pedrinha. E essa pedra tinha vários empregos, vários usos. Por exemplo, conferia-se uma pedra branca a um homem que sofreu um processo, a um homem que estava a responder diante do tribunal e era absolvido. Então, era-lhe dada uma pedra branca como sinal da sua absolvição. Ele podia mostrar essa pedra branca. Eu fui absolvido naquele processo. Também a pedra branca, e é usada aqui esta promessa de pedra, porque lá em Pérgamo eles comercializavam pedras e por isso tinha bastante uso e bastante impacto. Também era dada a pedra a um escravo que era liberto, que era resgatado. Então, era-lhe dado a ele que, então, agora era um cidadão. Esta pedra para mostrar essa sua cidadania. Também era dada uma pedra branca ao vencedor, àquele que vencia. Mas também havia os amuletos. Muitos usavam amuletos naquela altura com o nome do seu Deus, que protegia-os diante das circunstâncias. E esta pedra branca, que tem o nome lá escrito, e que esse nome não nos é revelado, mas certamente o nome de Deus que protege o seu povo, que está com o seu povo. O povo de Deus não precisa de amuletos. Deus é a sua proteção. E Jesus quer mostrar isso ao terminar. Eu estou convosco, eu protejo-vos. Independentemente da situação em que possam estar a viver, independentemente do vosso contexto ser um contexto adverso, eu estou convosco. Eu vos protejo do mal. Eu vos guardo. É uma garantia de que eles não tinham que temer aquele que podiam matar o corpo, mas não tinham poder algum para matar a alma deles, para os destruir. Porque este poder só tem Deus. E Deus promete esta segurança ao seu povo. Este Deus que promete segurança é o mesmo que promete-nos a nós. Nós, para sermos uma igreja fiel, podemos estar sujeitos a passarmos por dificuldades, a não sermos entendidos, a sermos injustiçados neste mundo. Mas Ele está, o nosso Deus está conosco, nos sustenta em suas mãos e nos dá forças para continuarmos firmes. Então que aquilo que nós cantamos, quero ser fiel
no caminhar a dois, que isso seja uma verdade. Que nós possamos ser fiel ao Senhor. Que nós possamos viver de acordo com aquilo que temos na palavra do nosso Deus. Que nós possamos falar daquilo que nós vivemos. Porque Ele é digno, porque Ele é santo, e porque Ele é digno, porque Ele é santo. Então nós temos que ser santos como Ele é santo. Que nós possamos viver assim, em santidade de vida. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, custe o que custar. Amém? E este memorial lembra-nos exatamente a entrega de Jesus, Ele entregou-se, mas lembra-nos também o percurso que nós temos pela frente, porque Jesus Cristo vai voltar. Ele ressuscitou, está à destra do Pai, e um dia Ele vai voltar. E por isso, enquanto a volta dele não se dá, nós somos chamados a vivermos como Ele viveu, a nos entregarmos como Ele se entregou, a amarmos a Deus como Ele amou, a amarmos o nosso próximo como Ele amou, a olharmos para a sua obra, porque foi por intermédio dela que nós fomos salvos, sem qualquer mérito da nossa parte. Ele verteu o seu sangue, Ele deu a sua vida, que estão tão bem simbolizados através do vinho e através do pão. Ele como pão da vida. Ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tal como antigamente os animais eram sacrificados, sangue era derramado, Jesus fez o sacrifício perfeito, único. E por isso não precisamos mais de fazer sacrifícios. Não precisamos andar por aí a sacrificar animais ou a sacrificar-nos a nós mesmos. Porque isso de nada vale. Se nós olharmos para aquilo que Jesus fez, se nós confiarmos na sua obra, não há mais nada que nós possamos fazer, senão viver com Ele, ser fiéis a Ele, honrarmos aquele que nos salvou.